Vídeo de hoje do canal do Nicola traz detalhes da negociação entre Corinthians e Tajeres para o pagamento atrasado de Rodrigo Garro, dívida próxima de 40 milhões de reais. Quero te atualizar também sobre o Palmeiras, com o número final da arrecadação na temporada passada, 2025 sem títulos, mais de meio bilhão de reais de receita em relação ao recorde do ano anterior. Quero te atualizar também sobre o São Paulo, quais as possibilidades do tricolor, caso não possa jogar em seu estádio na semifinal do Campeonato Paulista. Para completar, Felipe Luiz atrás de história no Flamengo, tem as últimas do mercado, Lingard, podendo virar reforço de um time da Série A do Campeonato Brasileiro, isso sem falar no futuro de Felipe Coutinho, Jorge Sampaoli e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Dica importante, que tal fazer parte do meu grupo gratuito para receber dicas, sugestões e muitas análises para a hora da sua fezinha esportiva? Você não paga absolutamente nada e eu e minha equipe especialista em apostas esportivas vai te atualizando sobre tudo que está rolando. Odds desreguladas, campeonatos que você nem imagina que existam, tudo para que você tenha mais chance de acertar do que errar na hora da sua fezinha esportiva. Para fazer parte do meu grupo gratuito, basta clicar no link do comentário fixo ou da descrição. Você vai ser direcionado para o meu grupo, basta me seguir e automaticamente você já começa a receber as dicas, beleza? Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias para contar que o Santos está desistindo da compra de Marco de Cesare, zagueiro argentino que pertence ao Racing. Tudo porque o Racing quer receber 25 dos 31 milhões de reais à vista. O time argentino tem medo de levar um calote de mais um clube brasileiro e fez essa exigência, o que torna o negócio praticamente inviável. Já Bruno Guimarães, jogador da seleção brasileira e do Newcastle, que se recupera de uma lesão muscular grave, passou os últimos 10 dias aos cuidados do departamento médico do Atlético Mineiro. Agora ele vai continuar sua recuperação em território brasileiro, mas no Botafogo. E a explicação para as duas presenças. Primeiro ele esteve no Galo para ficar mais perto do médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar. Agora no Botafogo para ficar mais perto da sua família que mora no Rio de Janeiro. Bora falar agora sobre o zagueiro Isla. Você deve ter conhecido. Atleta que pertence ao Velo Clube, deu aquela entrada muito forte no Neymar no último domingo, quando o Santos venceu o Velo Clube por 6-0. Pois bem, o Isla teve suas redes sociais derrubadas por conta de centenas, talvez milhares de denúncias de fãs do Neymar. A situação não ficou boa para ele. Para fechar o giro de notícias, registrar que o Galatasaray fez 5-2 na Juventus, no jogo que abriu a fase de playoff da Champions. Jogando dentro de casa, o Galatasaray empatava em 2-2 com a Juve, quando o time italiano teve um jogador expulso. Nos minutos finais, o Galatasaray fez 3-2, 4-2 e 5-2 e só perde a vaga se perder por 4 ou mais gols de diferença no jogo da volta na Itália. Outra possibilidade seria da Juve vencer por 3 gols e depois levar na prorrogação ou nos pênaltis. Bora falar agora sobre o futuro de Felipe Coutinho. Que história é essa de que o meio atacante pode deixar o Vasco na metade do ano? Você sabe, o vínculo entre as partes se encerra em 30 de junho. E especialmente a ESPN tem batido na tecla de que o Coutinho não descarta se aposentar na metade do ano. O jogador está longe da pior condição física. Ele mesmo no Vasco já viveu momentos de mais dificuldade, em que tinha sucessivas lesões. Tanto que na atual temporada já são 7 gols, ou melhor, 7 jogos, 3 gols e 1 assistência, 539 minutos em campo. Segundo semestre do ano passado também foi bom e impulsionou para que ele terminasse o ano com 56 jogos, 11 gols e 5 assistências. Fazia muito tempo que o Felipe Coutinho não conseguia ultrapassar 50 jogos numa mesma temporada, 11 gols da mesma maneira. Antes de gravar o vídeo, consultei uma fonte vascaína que garantiu que o clube vai fazer o possível e o impossível para continuar com o Coutinho para o restante da temporada, ampliando esse vínculo pelo menos até 2027. A menos que o Coutinho decida pela aposentadoria, tudo indica que ele renovará seu contrato. A pergunta que eu deixo para você, torcedor cruzmaltino: vale a pena insistir no Coutinho ou você já o descarta? Use o espaço para comentário e registre a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre Jorge Sampaoli. Demitido na semana passada pelo Atlético Mineiro, ainda estou tentando descobrir quanto o argentino vai levar por conta de mais essa demissão. Mas
o histórico recente indica mais de 20 milhões de dólares apenas com rescisões, grana que ele levou por ser demitido. Foram 21 milhões e 300 mil dólares, ou mais ou menos 111 milhões de reais. Demissões que começaram na seleção chilena, onde ele conseguiu ser campeão, passando por Sevilha 2 vezes, seleção argentina, Santos, Olympique de Marselha e Flamengo. Importante registrar que Jorge Sampaoli, nesse período de 10 anos e quase 111 milhões de reais, somente com rescisões de seu contrato, ganhou míseros 2 títulos, a Copa América de 2015 pela seleção chilena e o Campeonato Mineiro de 2020 com a camisa do Galo. Queria que você usasse o espaço para comentário para dizer o que você pensa sobre Jorge Sampaoli. É superestimado ou impressão? Quero falar agora sobre uma das notícias mais inusitadas do mercado da bola no futebol brasileiro. Jesse Lingard, jogador histórico do Manchester United, esteve com a camisa da seleção da Inglaterra em Copa do Mundo. A de 2018 é apontado como possível reforço do Remo, que voltou à primeira divisão do futebol brasileiro depois de 31 temporadas. O Lingard está desempregado desde que deixou o FC Seul da Coreia do Sul, onde esteve nos últimos 2 anos, por lá 47 jogos e 19 gols. Lingard chegou a jogar 385 partidas pelo Manchester United, colecionando 77 gols. Ainda esteve por Leicester, Nottingham Forest, West Ham, entre outros. Momento de queda na carreira, 33 anos de idade, mas seria certamente uma atração no futebol brasileiro. Estou curioso para ver como é que essa história termina. Gostaria que você opinasse se Jesse Lingard caberia no seu time do coração. Só mais uma curiosidade. Com a camisa da seleção holandesa, ele somou 32 partidas e 6 gols marcados. E Filipe Luís está atrás de mais um recorde para sua curta carreira de treinador. Em caso de título na Recopa Sul-Americana, o Flamengo enfrenta o Lanús nas 2 próximas quintas-feiras. Ele se torna o treinador mais vencedor da história do Fla, ao lado de Carlinhos. Nesse momento, com 5 taças, o Filipe Luís é o segundo maior vencedor, ao lado de Jorge Jesus, técnico português de passagem brilhante, e Flávio Costa. A vantagem é que o Filipe Luís, com o título da Recopa, chega a 6 taças, assim como o Carlinhos, mas em muito menos tempo ele havia sido contratado para treinar o Flamengo principal no fim da temporada de 2024. Em outubro de 2024, ele ainda não completou 1 ano e meio à frente do time principal. As 5 taças do Filipe Luís, inclusive, são mais importantes do que as taças conquistadas pelo Carlinhos. E a única Recopa da história do Flamengo, em 130 anos de fundação, teve o Filipe Luís como um dos jogadores dentro de campo, naquele Flamengo do JJ. Só para completar, Filipe Luís vai ter a oportunidade de se igualar a Carlinhos em caso de título da Recopa e de se tornar de forma isolada o maior técnico vencedor da história do Fla em caso de conquista do Campeonato Carioca. O Flamengo é o grande favorito ao título, enfrenta na semifinal do estadual o Madureira e em caso de vitória, a gente imagina que passe, vai aguardar por Vasco ou Fluminense. Você acha que Filipe Luís emplaca 7 títulos em pouco menos de 1 ano e meio à frente do Flamengo, conquistando a Recopa Sul-Americana contra o Lanús e o Campeonato Carioca? Usa o espaço para comentário e já registra a sua opinião. Beleza? Hora de falar sobre o São Paulo, que está em busca de estádio para a disputa da semifinal do Paulistão. Primeiro, São Paulo precisa eliminar o Red Bull Bragantino em Bragança Paulista. Não há uma missão fácil, mas como o São Paulo não pode ser pego de surpresa e precisa se planejar, há necessidade, em caso de classificação contra o Red Bull Bragantino e de um adversário com pior campanha, ou seja, com o São Paulo sendo o mandante, de o tricolor buscar um estádio para jogar. Isso porque o Morumbi estará cedido para os shows do AC/DC, banda de rock que já tinha essas apresentações marcadas desde o ano passado. Nos últimos dias, o São Paulo fez uma consulta ao Guarani, dono do Brinco de Ouro da Princesa. Na temporada passada, você vai lembrar, São Paulo fez seus jogos enquanto não teve o Morumbi na Vila Belmiro. A avaliação da nova diretoria é de que é um estádio muito pequeno, que contempla poucos torcedores e mais, garante pouco dinheiro até por conta dessa baixa capacidade de público, 13, 14, no máximo 15 mil pessoas. O Brinco de Ouro
atrairia torcedores do São Paulo de todo o interior e com capacidade bem maior. Estádios em São Paulo acabaram sendo descartados. O Pacaembu pela grama sintética é algo fora de cogitação. O Canindé hoje tem capacidade para 15.500 pessoas, também acabou ficando distante. O São Paulo não gostaria de jogar no Allianz Parque por conta do gramado sintético e a relação com o Corinthians não lhe permite sugerir que o São Paulo jogue como mandante na Neoquímica Arena. Pergunta que eu deixo para você, torcedor do São Paulo. Se você fosse o presidente Hélio Massis, qual estádio escolheria para jogar caso o São Paulo precisasse de um campo sem contar com Morumbis? Hora de falar sobre o Palmeiras. Apesar da temporada de 2025 sem nenhum título, o ano se tornou histórico do ponto de vista financeiro. É que os últimos números apresentados pelo Verdão apontam que o Palmeiras teve 500 milhões de reais de receita a mais do que seu recorde de faturamento numa única temporada. Bora aos números. Em 2024, o Palmeiras havia fechado com uma receita de 1.274 milhões de reais. Era, até então, o ano de maior faturamento do Palmeiras. Veio 2025 e o Palmeiras arrecadou 1.700 milhões de reais. E imagina se o Palmeiras tivesse vencido, por exemplo, o Campeonato Brasileiro e a Libertadores da América. Cifras se aproximariam dos 2 bilhões de reais. Importante registrar que essa receita recorde do Verdão numa temporada sem títulos tem muito a ver com a capacidade de arrecadação com vendas de atletas. O Verdão faturou em 2025 cerca de 600 milhões de reais com transferências de jogadores, vários dos atletas formados na base, entre eles Estevão. Quero destacar também a escadinha de crescimento do Palmeiras em relação às suas receitas. Em 2022, pouco tempo atrás, o Palmeiras havia arrecadado 856 milhões de reais, 908 milhões em 2023, 1.274 milhões em 2024 e 1.700 milhões de reais em 2025. Em relação ao superávit, o número ainda não é final, mas existe uma expectativa de um lucro entre despesas e receitas de algo na casa dos 280 milhões de reais. O que dá para dizer é que o Palmeiras segue sendo muito bem administrado financeiramente. Esportivamente falando, dá para discutir. Hora de te atualizar sobre a negociação entre Corinthians e Tadieres para a quitação de uma dívida preocupante. O Corinthians contratou Rodrigo Garro, devia 23 milhões de reais, não pagou. Tadieres levou o caso à FIFA, já conseguiu a condenação do Corinthians em primeira instância. A Corte Arbitral do Esporte a qualquer momento vai anunciar uma punição ao Timão. E o problema é que aqueles 23 milhões de reais já se transformaram em 37 milhões de reais. O presidente Osmar Stabile pegou um avião e foi se reunir com o presidente do Tadieres na casa dele. O dirigente do Tadieres recebeu o Osmar Stabile para um jantar, que durou pouco mais de 3 horas. Uma série de possibilidades foram debatidas. Corinthians tem a intenção de fazer o pagamento à vista, mas de cifras bem inferiores aos 37 milhões de reais. A proposta do presidente Osmar Stabile era da quitação de 28 milhões de reais no ato. O presidente do Tadieres disse que não dá para abrir mão de cerca de 9 milhões de reais. Diante disso, o Tadieres ofereceu algumas possibilidades de parcelamento, com a maior parte desses 37 milhões de reais sendo pagos à vista e o restante de forma complementar. A tendência é que o acordo seja fechado nos próximos dias. Houve uma pausa nas tratativas por conta do Carnaval. Importante registrar que o pessoal do Departamento Financeiro do Corinthians também esteve nessa viagem e se reuniu a portas fechadas com dirigentes do clube argentino. Só para fechar de vez o noticiário alvinegro, Corinthians em preparação para uma sequência de 3 partidas consecutivas fora de casa. Quinta-feira contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, Campeonato Brasileiro. Domingo, Portuguesa, Canindé, Campeonato Paulista. E na outra quarta-feira contra o Cruzeiro no Mineirão pelo Brasileirão. E você, o que pensa sobre a atual condição financeira do Corinthians? Tem gostado dos primeiros meses da gestão de Osmar Stabile? Já usa o espaço para comentário para deixar like, o espaço para comentário para opinar. Não esqueça de apertar o botão de like e de se inscrever no canal, se ajuda pra caramba, beleza? A gente se encontra na live. Tchau!